Tem uma culpa que a gente carrega, e eu diria que a gente carrega em silêncio, tá? É a culpa de amar o nosso filho, mais do que tudo nesse mundo. Mas ao mesmo tempo a gente sente saudade daquela mulher que existia antes do neném. Aquela mulher que conseguia tomar um banho sem pressa, que conseguia tomar um vinho, que conseguia escolher a roupa sem pensar em se ela ia precisar agachar, se ia correr, se a mãozinha melada de banana ia ter que limpar na roupa dela. E eu fico assim pensando, depois que a gente vira mãe, parece que a nossa mente vira uma casa onde todo mundo entra sem bater. E eu já quero começar a te dizer uma coisa: você não é egoísta por sentir saudade daquela vida ou querer ter uma vida além da maternidade. Talvez você só esteja tentando respirar dentro de uma rotina que exige demais da gente. Eu sou mãe, meu nome é Aline, sou mamãe da Helena, sou empreendedora digital e sou criadora aqui do canal. E aqui é um espaço criado para mulheres que, assim como eu, que são mães de primeira viagem, que passou o perrengue, o período nebuloso ali da maternidade, que a gente não se perca da gente e consiga empreender. Depois que eu tive a Helena, eu resolvi empreender e deu super certo. Eu quero incentivar outras mulheres a fazerem tudo isso. Às vezes a gente pergunta assim: quem é você além da mãe? E é essa pergunta que eu quero te fazer hoje também. Quando nasce um filho, nasce muita coisa junto. Nasce uma mãe, nasce uma nova rotina, nasce um novo medo. A gente fica com medo até de alguém que espirra perto da gente, sabe? Nasce um amor que a gente nem sabia que cabia dentro da gente. Mas também nasceu uma cobrança silenciosa, a cobrança de dar conta de tudo, dar conta do bebê, da casa, da família, da rotina, do casamento, da alimentação, do trabalho, das emoções que essa criança tem, e se sobrar tempo a gente cuida das nossas emoções. Só que aí que está a questão, quase nunca sobra. A maternidade, principalmente nos primeiros aninhos, tem uma força semelhante a uma mala de viagem, que a gente vai enchendo, botando tudo lá dentro. Primeiro a gente coloca só o básico, aí a gente vem colocando fralda, aí troca de roupa disso, aí coloca lanche, aí coloca água, brinquedo, lenço umedecido. Depois quando fecha a gente vê tipo, meu Deus, a mala não tá fechando. E a gente que é mãe, a gente faz o quê? Senta em cima dela e vai fechando o zíper pouco a pouco, dando volta. A gente dá um jeito. Só que essa mala é a nossa vida. E a gente vai colocando tudo dentro. Filho, casa, culpa, o famoso cansaço emocional, e a gente fica adiando o sono. Eu, por exemplo, fiquei um tempo atrás, a Heleninha pegou uma virose, eu fiquei adiando o sono, eu dormia 3 horas por noite. E a gente começa com aquela sensação de que se a gente parar, tudo desanda. E depois se pergunta, por que que tá tão pesado? Não é que a gente é fraca, é que tem muita coisa dentro da mala. Existe uma culpa muito específica na maternidade. E não é só a culpa do erro, tá? É a culpa do querer. Querer em silêncio, querer trabalhar, querer crescer, querer estudar até, querer ganhar um dinheiro extra, como eu também tive essa culpa quando eu virei mãe da Helena. Eu também senti muita culpa por querer trabalhar, mas e minha filha? Querer conversar com uma amiga, trocar uma ideia, beber um vinho, sem que o assunto vire sobre febre, lancheira, cocô, desfraude, enfim. Mas para uma mãe, às vezes, a gente deseja um tempo pra gente, parece que é como rebeldia, porque a sociedade ensinou a gente uma coisa muito cruel, que a boa mãe não é aquela que coloca a criança por último, é aquela que coloca a criança primeiro e ela por último. E se ela reclamar, ela é ingrata. Se ela descansa, ela é relaxada. Se ela trabalha, ela é ausente. Mas se ela não trabalha, ela é parada. Se ela quer crescer profissionalmente, mas você está pensando muito em você. E a criança? Se ela se anula, dizem, nossa, que mãezona, hein? Parabéns. Percebe a armadilha que a gente entrou? A régua muda o tempo todo e a mãe nunca vai ganhar o jogo. Então, talvez o problema não seja a gente. Talvez o problema seja a gente tentar caber numa ideia de maternidade que nunca foi feita para acolher a mulher real, a mulher existente dentro de cada uma de nós. A psicóloga Vera Iaconelli,
ela disse em uma entrevista lá na CNN, que eu achei muito fantástica, uma frase muito forte. Na nossa cultura, mãe e culpa viram palavras sinônimas. É quase que quando a gente escuta isso parece, nossa, é verdade. Por quê? Porque essa culpa que você sente, que a gente sente, não nasceu só dentro da gente. Ela também foi ensinada. Foi ensinada pelas nossas mães, pelas nossas avós, mas esqueceram também de contar pra gente que a maternidade ela é cansaço, ambivalência, saudade de si, medo de solidão. E é por isso que muitas mães sofrem caladas. Mas a maternidade real não é só uma foto bonita no espelho. Tem brinquedos espalhados no chão, tem leite derramado, tem aquela risadinha gostosa, tem aquele choro para tomar banho, mas depois tem um choro para não sair do banho. Tem aquele amor gigante que a gente sente por aquela criança quando ela abraça a gente e fala: mamãe, te amo. E a gente tenta não desaparecer no meio disso tudo. E quando a gente olha para os dados, a gente entende que esse cansaço ele não é só da nossa cabeça. Um estudo recente feito no Brasil revela que mulheres dedicam, em média, 9,8 horas a mais por semana ao trabalho não remunerado, que é o que a gente faz dentro de casa. Olha o peso disso. Não é só passar pano na casa, gente. É como se a gente fosse um sistema operacional rodando 24 horas. Mas se a gente trava tudo. E ainda depois, ainda tem gente que pergunta, como meu marido chegou um dia em casa e perguntou pra mim: mas por que você tá tão cansada? É horrível, né? Tem uma analogia que eu acho muito legal, que fala assim, que a mãe, ela é como se fosse uma tomada, que todo mundo clica nela para recarregar. O filho carrega a segurança, a família carrega a expectativa, o trabalho cola lá, carrega a produtividade, a rotina inteira da vida daquela mulher vai carregando. Mas quem recarrega ela? Porque uma tomada também queima, gente. Uma mãe que vive sendo fonte para todo mundo, sem nunca se abastecer, começa a perder o brilho. E aí ela começa a se irritar com pequenas coisas, sabe? Uma amiga minha me deu esse conselho uma vez e foi todo sentido. Um brinquedo no chão começa a parecer provocação. Um copo fora da pia parece descaso. O mamãe, repetido várias vezes, vai irritando a gente, porque parece uma ofensa. No fim do dia, parece que a gente correu uma maratona sem chegar na linha de chegada. E depois a gente se culpa. Meu Deus, por que eu tô assim? Eu amo meu filho. Amém, meu amor. A gente ama o filho, mas amor não substitui descanso. Amor não substitui rede de apoio e amor não substitui identidade. Essa minha amiga, ela é terapeuta, né? E ela me disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça e eu nunca esqueci. Começa a ter leves momentos de descanso. Começa, para você não estourar na tua filha. E senta no chão, tira meia hora por dia e brinca com ela que aquilo vai te recarregando. E eu fui vendo que realmente, às vezes eu tô extremamente cansada, estressada, mas ainda assim eu priorizo. Eu escolho, né? É uma escolha minha. Eu acho que uma hora do meu dia não vai afetar meu trabalho nem nada. Então eu sento no chão e eu brinco com a minha filha. E a gente ouve muito aquelas frases: aproveita que passa rápido. Nossa, pelo menos seu filho tem saúde. Na minha época, nossa, minha mãe falava isso. Na minha época era mais difícil. Todo mundo passou por isso. Essas pequenas frases parece que vão empurrando a mãe para dentro de um lugar muito solitário. A maternidade, ela é linda, mas ela também é ruim quando ela vira um lugar onde existe uma mulher e ninguém apoia, fica sufocante. E muitas mães vivem assim, com presença, mas sem identidade. E aí vem aquela sensação estranha: eu tenho tudo que um dia eu pedi, então por que eu me sinto tão perdida? Porque talvez o que esteja faltando para você não seja amor por esse neném, seja você mesma, na sua própria vida, na sua própria rotina. Esteja faltando você. O perfeccionismo materno, ele é cruel, porque ele nunca diz chega e basta. Sempre falta alguma coisa. Já notou? Se você brinca, você poderia brincar melhor. Você poderia ter Montessori e o caramba 4. Se você trabalha, nossa, você precisa estar mais presente. Se você fica em casa, nossa, mas você só fica em casa cuidando da criança. Se você dá comida saudável, mas tem que ter variedade, né? Do jeito que tá, não tá legal. Se você der tela por um minutinho para você poder respirar, nossa, mas você tem que ter paciência, você não pode dar tela. Se você perder a calma
Nossa, você deveria ter respirado mais. Já percebeu? A mãe perfeita é um personagem extremamente caro. Ela cobra sono, ela cobra saúde mental, ela cobra autoestima, ela cobra o prazer, a espontaneidade, a leveza que essa mulher precisa na rotina do dia a dia dela. E ela aparece toda vez que você pensa, eu deveria estar dando conta melhor. Mas melhor para quem? Para a internet? Para uma família estranha? Para aquela mãe que parece super organizada no Instagram? Para a sua própria criança interior que aprendeu que precisava ser boazinha para ser amada? Porque às vezes a mãe perfeccionista não está tentando ser perfeita só para o seu próprio filho. Ela está tentando provar que merece amor, respeito, reconhecimento, que não merece ser criticada, que não merece ser egoísta. Só que a perfeição é um contrato extremamente justo. Você entrega tudo e ela nunca assina a parte dela. Já notou? Nunca chega o final do dia em que ela diz, pronto, agora você pode descansar. Sempre falta alguma coisa para a perfeição. E é essa parte importante que a gente precisa se atentar. Às vezes a gente acredita que se anular é provar amor. Mas será que é mesmo? Será que o nosso filho precisa mesmo de uma mãe extremamente perfeita que nunca se escolhe? Ou será que ele precisa ver uma mãe que cuida, que acolhe, que ama, mas que também se respeita? Porque criança, gente, aprende pelo clima da casa, não pelo discurso que a gente fala. A Helena, se eu tô triste, ela sente. Se eu estou irritada, ela olha, mamãe, você tá brava? Parece cebolinha. E a gente precisa ter essa noção de que uma criança pequena, ela exige muito da gente, muito, principalmente agora na maternidade que a gente tem tido nesse século, né? Mas aos poucos ela começa a devolver partes da gente. Quando começa a dormir melhor, ela devolve um pedacinho da sua noite. Quando começa a ir para a escola, devolve uma parte da sua manhã. Quando começa a brincar sozinha, começa a ter aquele momentinho de silêncio, mas sempre fique de olho, ok? Quando começa a se vestir melhor, a escolher as próprias roupinhas. Só que tem mães que recebe esses pedaços que as crianças vão devolvendo de volta e não sabe o que fazer. Ela olha para aquele tempo livre e pensa, eu vou limpar a casa, eu vou adiantar a louça, eu vou fazer isso, eu vou... Mulher do céu, para com isso, porque você esqueceu de como é usar o tempo sem culpa. Esqueceu como é fazer algo só porque você gosta, só pelo simples prazer de você se sentir bem. Esqueceu de como é desejar sem necessidade. E talvez o caminho seja começar justamente por aí. Começa pequeno, não precisa você mudar a sua vida inteira. Começa com uma fresta, seja isso uma caminhada curta, um café sem celular, uma aula de algo que você goste, um projeto, uma conversa adulta com outra amiga, uma oração, um banho, aqueles banhos que a gente leva 20, 30 minutos debaixo de chuveiro, porque voltar para si não começa com uma grande virada, começa quando uma mulher para de tratar a própria vida como sobra. Talvez a pergunta não seja só como eu faço para ser uma mãe super melhor, não, talvez a pergunta seja, que mulher que eu quero que meu filho veja quando ele olhar para mim? Uma mulher sempre culpada, sempre cansada, sempre correndo, sem tempo para nada e sempre se colocando em último? Talvez não seja isso que você queira. Ou uma mulher que mesmo no caos ela sabe se respeitar. Uma mulher que mostra que amor também tem limite, que cuidado também precisa de divisão, que a família não pode depender 100% da nossa exaustão silenciosa. Já pensou nisso? Que faz a maternidade parte da vida, não é um enterro da sua identidade, porque principalmente para quem tem filha, como eu tenho, a minha Leninha, a gente não ensina só com o que a gente fala, a gente ensina também com o que a gente aceita. É realmente esse tipo de relacionamento que você quer que a sua filha entenda, que ela normalize, que ela permita no futuro dela? E talvez quebrar ciclos comece exatamente assim, não romantizando a própria anulação nossa. Eu quero te propor uma coisa muito simples. Depois desse vídeo, pega o papel, o bloco de notas do celular, o que você achar melhor, e começa a escrever. Quem sou eu além da mãe? Aliás, eu acho que muito ajuda a escrita, gente. Eu me achei na escrita.
compra um caderninho simples e sempre comece a escrever. Anote os seus desejos, os seus sonhos. Eu sei que vai vir em branco no começo, vai dar vontade de chorar, porque você fala, não sei quem eu sou. Pode ser que você perceba que faz tempo que ninguém te pergunta isso. E aí você escreve o que você gostava de fazer antes da maternidade, que parte de você sente falta, o que você tem vontade de aprender, quais são os seus sonhos, que você foi adiando, e hoje você nem lembra mais. Que pequeno espaço hoje você pode começar a devolver para você mesma. Pode ser pequenininho, pode ser grande, não precisa ser uma viagem transformadora, não precisa ser uma repaginada completa, uma cirurgia, enfim. Hoje eu quero caminhar 20 minutos, Aline, sem pensar em nada, andar sem rumo, só descansando. Hoje eu vou escrever um novo projeto, uma ideia, vou criar um conteúdo digital, vou tentar fazer uma renda extra. Parece pouco, mas para uma mãe que se acostumou a viver no automático, isso é quase um começo enorme, entendeu? A maternidade não veio para apagar você, ela veio para te expandir também, mas expansão não é desaparecimento. Você pode amar essa criança profundamente, como eu também amo, mas você pode ser uma mãe empreendedora, mãe e mulher, mãe criativa, mãe profissional, mãe e alguém que ainda tem sonhos, que não cabe só na rotina da casa. Isso não diminui o seu amor, pelo contrário, tá bom? Uma mãe que volta para si, volta diferente, volta com mais presença, volta com mais leveza, com mais ar, com mais verdade, com mais vida. Eu me animei muito quando eu voltei a empreender, quando eu voltei a trabalhar, e isso me fez muito bem. Eu comecei a conversar com algumas amigas e notei que, por mais que a maternidade seja uma coisa muito linda, muitas delas estavam se tornando prisioneiras dentro da maternidade. E isso não é legal, entendeu? A mãe, ser mãe, é uma parte linda da nossa história, mas ela não precisa ser a única história, ela não precisa ser uma história inteira. Existe uma mulher aí dentro, talvez escondida, talvez cansada, com coque na cabeça, com medo de ser julgada, talvez esperando permissão que ninguém vai dar. Sai daí, minha amiga. Então hoje, deixa eu te dizer uma coisa, você pode voltar para si, aos poucos, sem culpa, sem pressa, com calma, sem se abandonar e sem ficar parando o tempo todo achando que você está culpada, que está errada, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, eu estou voltando para mim. Eu quero muito ler a sua história, e se você conhece uma mãe que vive algo, se sentindo culpada, querendo estudar, trabalhar, empreender, descansar, ou simplesmente existir além dos vídeos, envie esse vídeo para ela. Se essa mulher for você, me chama, eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te orientar, de te fazer o que for preciso, a gente só troca ideia. Você também importa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo nessa série maravilhosa que a gente está começando a criar, ok? Porque aqui a gente está aprendendo juntas uma coisa muito importante: ser mãe não é se abandonar, ok? Um beijo e lembra, você pode ser uma mãe amorosa sem deixar de ser você.